Era um sábado chuvoso quando tudo começou. Eu e Lucas estávamos entediados, sem ideias para o próximo vídeo do nosso canal no YouTube, onde exploramos objetos antigos e histórias misteriosas. Decidimos dar uma volta pelo centro da cidade, onde há vários brechós e lojas de antiguidades. Sempre encontrávamos algo interessante por lá, mas naquele dia não estávamos preparados para o que iríamos descobrir. O brechó era pequeno e mal iluminado, com prateleiras abarrotadas de tralhas empoeiradas. O ar tinha um cheiro mofado, como se o tempo tivesse parado ali décadas atrás. Enquanto revirava uma caixa de discos de vinil velhos, Lucas me chamou de um canto escuro da loja. "Olha isso aqui", ele disse, segurando uma câmera antiga. Era uma daquelas câmeras de filme dos anos 70 ou 80, com um corpo metálico pesado e uma lente que parecia ter visto melhores dias. O mais estranho era que ela ainda estava em boas condições, como se tivesse sido cuidadosamente guardada por alguém. "Quanto é isso?", perguntei ao vendedor, um senhor idoso com óculos grossos e um ar distraído. Ele olhou para a câmera, franziu a testa e respondeu: "Essa coisa? Nem sei de onde veio. Está aqui há anos. Se quiser, leva por R$ 10. Paguei sem pensar duas vezes. Algo naquela câmera me chamava a atenção, como se ela tivesse uma história para contar. Lucas riu e disse: "Vai ver, é só um monte de fotos de festas de família dos anos 80. Mas eu não conseguia tirar a sensação de que havia algo mais ali. Quando chegamos em casa, colocamos a câmera sobre a mesa e começamos a examiná-la. A marca estava desgastada, mas dava para ver que era um modelo raro. O mais intrigante foi quando abrimos o compartimento do filme e descobrimos que ainda havia um rolo lá dentro, parcialmente usado. E se a gente revelar isso?", sugere, empolgado. Lucas hesitou. "Cara, e se for algo bizarro? Tipo, fotos de crimes ou sei lá?" Eu ri, mas a verdade é que a mesma preocupação passou pela minha cabeça. Ainda assim, a curiosidade era maior. No dia seguinte, levamos o rolo para um laboratório especializado em revelação de filmes antigos. O atendente nos avisou que poderia levar alguns dias, já que o processo para filmes tão antigos era delicado. Quando finalmente recebemos a ligação de que as fotos estavam prontas, mal podíamos esperar para ver o que havia nelas. Pegamos o envelope e voltamos para casa, sem imaginar que estávamos prestes a abrir uma porta para algo que nunca deveria ter sido visto. Sentamos na sala, com o envelope sobre a mesa. Lucas olhou para mim e disse: "Pronto para descobrir o que tem aí?" Eu respirei fundo e abri o envelope. As primeiras fotos eram comuns, imagens desbotadas de uma floresta com árvores altas e um céu nublado. Mas, à medida que avançávamos, algo começou a nos incomodar. Em várias fotos, havia uma figura desfocada, como se estivesse se movendo rápido demais para a câmera capturar. E, em uma delas, a figura parecia estar olhando diretamente para a lente, com olhos brancos e vazios. Lucas tentou rir, mas o som saiu forçado. Deve ser algum defeito no filme, ou talvez um reflexo de luz. Eu não respondi. Algo naquela imagem me deixou com um frio na espinha. Foi quando percebemos que, além das fotos, havia um pequeno vídeo no rolo. O laboratório nos entregou uma cópia digitalizada, e foi aí que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. O envelope com as fotos reveladas parecia pesar mais do que deveria em minhas mãos. Sentamos na sala, com a mesa iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendente. O silêncio era quase palpável, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração. Lucas pegou o envelope das minhas mãos e o abriu com cuidado, como se temesse que algo pudesse pular de dentro. As primeiras fotos eram simples, quase banais. Mostravam uma floresta densa, com árvores altas e retorcidas, seus galhos se entrelaçando como dedos ossudos contra um céu cinzento. O chão estava coberto por uma névoa baixa, dando ao local um ar surreal, como se não pertencesse a este mundo. Havia algo perturbador naquelas imagens, mas eu não conseguia dizer exatamente o que. "Parece aquelas florestas de filme de terror", comentou Lucas, tentando aliviar a tensão com uma risada. Ele passou para a próxima foto, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na segunda imagem, a névoa parecia mais espessa,
quase engolindo a paisagem. No canto inferior direito havia uma mancha escura, como se algo estivesse se movendo rapidamente. Lucas inclinou a cabeça, franziu a testa e disse: "Isso é um defeito no filme, né?" Eu não respondi. Passei para a próxima foto, e meu coração deu um salto. A mancha estava mais clara agora, e dava para ver que era uma figura humana. Estava desfocada, como se tivesse sido capturada em movimento, mas era inegavelmente uma pessoa. O problema é que ela não parecia normal. A postura era estranha, os braços alongados demais e a cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse observando algo à distância. "Que diabos é isso?" murmurou Lucas, puxando a foto para mais perto dos olhos. A próxima imagem foi a que nos deixou em silêncio. A figura estava mais próxima agora, ainda desfocada, mas dava para ver detalhes. Ela estava de frente para a câmera, com os braços estendidos para os lados, como se estivesse se preparando para abraçar quem estivesse segurando a câmera. E os olhos eram completamente brancos, sem pupilas, sem vida. Era como olhar para um vazio, algo que não deveria existir. Lucas soltou a foto como se ela tivesse queimado sua mão. "Isso não é normal, cara. Isso não é normal." Eu concordei em silêncio, mas não conseguia parar de olhar para aquela imagem. Havia algo hipnotizante nela, algo que me puxava, como se estivesse tentando me dizer algo. Peguei a próxima foto, esperando mais pistas, mas ela estava quase completamente escura, com apenas um vulto indistinto no fundo. Foi então que Lucas lembrou do vídeo. O laboratório havia nos entregue uma cópia digitalizada, e ele já estava pronto para ser reproduzido no laptop. Conectamos o pendrive e abrimos o arquivo. A tela ficou preta por alguns segundos, e então uma imagem granulada apareceu. Era a mesma floresta das fotos, mas agora em movimento. O vídeo começou com a câmera apontada para o chão, como se alguém estivesse correndo. Dava para ouvir sons de passos pesados e uma respiração ofegante. De repente, a câmera se levantou e vimos a clareira. Havia um grupo de pessoas em círculo, vestindo roupas estranhas, como trajes antigos e capas escuras. Eles estavam cantando em uma língua que não reconhecemos, e no centro do círculo havia algo coberto por um pano preto. Lucas apertou o pause. "Isso é algum tipo de ritual? Que porcaria é essa?" Eu não respondi. Algo naquela cena me deixou com um frio na espinha. Dei play novamente, e a câmera começou a tremer, como se a pessoa que a segurava estivesse com medo. Foi então que a figura das fotos apareceu. Ela vinha correndo em direção ao grupo, mas desta vez estava nítida. Era alta, magra demais, com membros alongados e movimentos estranhos, quase desengonçados. Os olhos brancos brilhavam mesmo na escuridão da floresta. O vídeo acabou abruptamente, com um grito agudo e estática. Ficamos sentados em silêncio por minutos, sem saber o que dizer. O que tínhamos acabado de ver? Quem eram aquelas pessoas? E o que era aquela figura? Lucas foi o primeiro a falar. "Cara, isso é pesado demais. A gente devia esquecer isso, deletar o vídeo e seguir em frente." Eu sabia que ele estava certo, mas algo dentro de mim não conseguia deixar para lá. Havia uma história ali, algo que precisava ser descoberto. E, mesmo que eu não quisesse admitir, aquela figura de olhos brancos estava me assombrando. "E se a gente investigar?" sugere, hesitante. Lucas olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. "Investigar? Você viu a mesma coisa que eu, né? Isso aí não é brincadeira." Ele tinha razão, mas a curiosidade já tinha raízes profundas em mim. Eu precisava saber mais, mesmo que isso significasse mergulhar em algo que poderia nos custar muito mais do que estávamos preparados para perder. Depois de ver as fotos, eu e Lucas estávamos divididos entre a curiosidade e o medo. O vídeo que o laboratório nos entregou era a peça que faltava no quebra-cabeça, mas algo me dizia que ele não traria respostas, apenas mais perguntas. E, pior, talvez trouxesse algo que não estávamos preparados para enfrentar. Decidimos assistir ao vídeo na sala, com as luzes apagadas e o laptop conectado à TV. A atmosfera estava pesada,
como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Lucas olhou para mim antes de dar play, como se buscasse confirmação de que estávamos realmente prontos para isso. Eu acenei com a cabeça, tentando parecer mais confiante do que me sentia. O vídeo começou com uma tela preta, seguida por um ruído agudo que fez Lucas diminuir o volume rapidamente. A imagem então surgiu, granulada e tremida, mostrando o chão da floresta. A câmera estava instável, como se estivesse sendo carregada por alguém correndo. Dava para ouvir passos pesados e uma respiração ofegante, quase desesperada. Alguém estava fugindo, murmurou Lucas, seus olhos grudados na tela. A câmera subiu abruptamente, revelando a clareira que havíamos visto nas fotos. O cenário era exatamente o mesmo: árvores retorcidas, névoa baixa e um céu escuro. Mas agora, em movimento, tudo parecia mais real, mais palpável. No centro da clareira, um grupo de pessoas formava um círculo. Eles usavam roupas estranhas, como trajes antigos e capas escuras, e cantavam em uníssono uma melodia que parecia não pertencer a este mundo. A língua era desconhecida, gutural, e as palavras ecoavam como se a floresta inteira estivesse repetindo-as. No centro do círculo, havia algo coberto por um pano preto. Era grande, do tamanho de uma pessoa, e parecia se mover levemente, como se houvesse algo vivo embaixo. A câmera se aproximou, tremendo ainda mais, e foi então que notamos os detalhes. Os cantores seguravam velas, cujas chamas não se moviam, mesmo com o vento que balançava as árvores. E, no chão, ao redor do pano preto, havia símbolos estranhos desenhados com uma substância escura que parecia sangue. Que porcaria é essa? Sussurrou Lucas, puxando o sofá para trás, como se quisesse se distanciar da TV. Eu não respondi. Meu coração batia acelerado, e minhas mãos estavam frias. A cena era perturbadora, mas o pior ainda estava por vir. De repente, a câmera tremeu violentamente, como se a pessoa que a segurava tivesse sido empurrada. A imagem girou rapidamente, e por um breve momento vimos a figura das fotos. Ela estava ali, na borda da clareira, parada e observando. Desta vez, não estava desfocada. Era alta, magra demais, com membros alongados e uma postura que desafiava a anatomia humana. Seu rosto era pálido, quase cadavérico, e os olhos brancos brilhavam como faróis na escuridão. A figura começou a se mover em direção ao grupo, mas não como uma pessoa normal. Seus passos eram desengonçados, quase mecânicos, como se estivesse aprendendo a andar. A câmera tremeu novamente e ouvimos um grito abafado, seguido por vozes em pânico. O grupo no círculo começou a se dispersar, correndo em direções diferentes, mas a figura continuou avançando, direto para a câmera. Desliga isso, cara! Lucas gritou, cobrindo os olhos com as mãos. Eu não consegui me mover. Estava hipnotizado pela cena, como se algo me obrigasse a continuar assistindo. A figura chegou cada vez mais perto, até que seus olhos brancos preencheram a tela. Foi então que o vídeo cortou para estática, acompanhada por um grito agudo que parecia vir de dentro da própria TV. A sala ficou em silêncio, apenas o zumbido da estática ecoando. Lucas estava pálido, suando frio, e eu mal conseguia respirar. Desliguei a TV rapidamente, mas a imagem daquela figura ainda estava gravada na minha mente. O que a gente acabou de ver? Lucas perguntou, sua voz trêmula. Eu não tinha uma resposta. Tudo naquele vídeo parecia errado, desde o ritual até a figura de olhos brancos. Era como se tivéssemos testemunhado algo que não deveria existir, algo que desafiava a lógica e a razão. Precisamos descobrir mais, eu disse, finalmente, quebrando o silêncio. Lucas olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Descobrir mais? Você viu a mesma coisa que eu, né? Isso aí não é brincadeira, cara. Isso é coisa de outro mundo. Ele tinha razão, mas a curiosidade já tinha me dominado. Eu precisava saber o que havia acontecido naquela floresta, quem eram aquelas pessoas e, principalmente, o que era aquela figura. Mesmo que isso significasse mergulhar em um pesadelo do qual talvez nunca escapássemos. Depois de assistir ao vídeo, eu e Lucas passamos dias tentando processar o que havíamos visto.
A figura de olhos brancos, o ritual na floresta, o pano preto que se movia como se estivesse vivo. Tudo isso ocupava meus pensamentos, mesmo quando tentava me distrair. Lucas, por outro lado, parecia querer esquecer o assunto completamente. Esquece isso, cara, ele disse, durante uma de nossas conversas. A gente devia deletar o vídeo, queimar as fotos e seguir em frente. Isso aí não é brincadeira. Eu sabia que ele estava certo, mas algo dentro de mim não conseguia deixar para lá. A curiosidade era como uma coceira que eu não conseguia parar de arranhar. Decidi investigar por conta própria, mesmo que isso significasse me afastar de Lucas por um tempo. Comecei pesquisando sobre a floresta que aparecia nas fotos e no vídeo. Após horas vasculhando fóruns e mapas antigos, descobri que ela ficava a cerca de 200 quilômetros da cidade, em uma área isolada e pouco habitada. A floresta não tinha nome oficial, mas os moradores das redondezas a chamavam de Bosque das Sombras. Segundo as lendas locais, era um lugar amaldiçoado, onde pessoas desapareciam sem deixar vestígios. Encontrei relatos antigos em fóruns de mistérios não resolvidos. Um usuário mencionou um culto que supostamente operava na região nas décadas de 70 e 80. Eles realizavam rituais secretos, mas ninguém sabia ao certo o propósito. Outro relato falava de uma figura alta e pálida que era vista vagando pela floresta, sempre à noite. Os olhos brancos eram uma característica recorrente nas descrições. Quanto mais eu lia, mais me convencia de que precisávamos ir até lá. Era a única maneira de descobrir a verdade por trás daquela câmera e do vídeo proibido. Quando finalmente apresentei a ideia a Lucas, ele hesitou. Você tá maluco, cara? A gente não sabe o que tem naquela floresta. E se for verdade? E se aquele coisa ainda estiver por lá? E se não estiver? Contra-argumentei. E se for só uma lenda? A gente vai lá, grava um vídeo pro canal e pronto. Pode ser o maior sucesso que a gente já fez. Lucas ficou em silêncio por um momento, mas eu sabia que ele estava considerando. Ele sempre foi mais cauteloso que eu, mas também não conseguia resistir à ideia de um conteúdo impactante para o canal. Tá bom, ele finalmente disse, com um suspiro. Mas a gente vai preparado, certo? E se algo parecer errado, a gente vaza na hora. Concordei, mas no fundo sabia que, se encontrássemos algo, não seria fácil simplesmente vazar. Começamos a nos preparar para a viagem. Compramos lanternas potentes, uma câmera nova, um gravador de áudio e até um spray de pimenta, só por precaução. Lucas também trouxe um canivete, mas eu sabia que, se encontrássemos aquela figura, nenhuma dessas coisas seria útil. No dia da viagem, o clima estava pesado. O céu estava nublado, e uma névoa fina cobria a estrada enquanto nos aproximávamos da floresta. Quando finalmente chegamos, estacionamos o carro na borda do Bosque das Sombras. A floresta era ainda mais assustadora ao vivo do que nas fotos. As árvores eram altas e retorcidas, como se estivessem tentando alcançar o céu com seus galhos esqueléticos. O ar era frio e úmido, e o silêncio era quase absoluto, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Tá vendo? Já tá estranho, Lucas sussurrou, olhando ao redor. Eu não respondi. Puxei a mochila e conferi os equipamentos mais uma vez. Sabíamos que a clareira do ritual ficava a cerca de 2 quilômetros dentro da floresta, então começamos a caminhar, seguindo as coordenadas que eu havia marcado no GPS. A trilha era estreita e cheia de raízes que pareciam tentar nos derrubar. A cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados crescia. De vez em quando, ouvíamos sons estranhos, galhos quebrando, folhas farfalhando, mas nunca víamos nada. Lucas ficava olhando para trás a cada poucos minutos, como se esperasse ver algo nos seguindo. Depois de cerca de 1 hora, chegamos à clareira. Era exatamente como no vídeo. As árvores formavam um círculo quase perfeito, e o chão estava coberto por uma camada de folhas secas. No centro, havia uma pedra grande e plana, como um altar. Ao redor dela, os símbolos estranhos que havíamos visto no vídeo ainda estavam lá, desbotados pelo tempo, mas claramente visíveis. É aqui, eu disse, minha voz soando mais alta do que deveria no silêncio da floresta.
Lucas não respondeu. Ele estava olhando para algo atrás de mim, seus olhos arregalados de medo. Quando me virei, vi o que ele estava vendo. No chão, próximo ao altar, havia marcas recentes, como se algo tivesse sido arrastado. E, ao lado delas, pegadas grandes e alongadas que não pareciam humanas. Lucas. Eu comecei, mas ele já estava sacando a câmera. Grava, cara. A gente não vai ter outra chance. Eu obedeci, mas enquanto ajustava a câmera, uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. Alguém, ou algo, estava ali, na floresta, nos observando. E, desta vez, não era apenas uma figura desfocada em um vídeo antigo. A clareira estava exatamente como no vídeo, mas ao vivo era muito mais assustadora. O ar era pesado, carregado de um silêncio que parecia sufocar qualquer som. As árvores ao redor formavam uma muralha natural, como se estivessem nos prendendo ali. No centro, a pedra plana, o altar, estava coberta por musgo e folhas secas, mas os símbolos ao seu redor ainda eram visíveis, desenhados com uma substância escura que eu preferia não identificar. Lucas estava visivelmente nervoso, segurando a câmera com mãos trêmulas. Ele olhou para mim e sussurrou: "Cara, a gente devia ir embora. Isso aqui tá me dando um mau pressentimento." Eu sabia que ele estava certo, mas algo me impedia de ir embora. A curiosidade, o desejo de descobrir a verdade, era mais forte que o medo. "Só mais alguns minutos", respondi, ajustando a mochila nos ombros. "Vamos gravar o que pudermos e depois vazamos." Lucas não discutiu, mas eu podia ver nos olhos dele que ele queria estar em qualquer lugar menos ali. Ele começou a filmar, focando no altar e nos símbolos no chão. Eu, por outro lado, decidi investigar as marcas que havíamos visto no chão. Elas eram estranhas, como se algo pesado tivesse sido arrastado até o altar. E as pegadas eram grandes, alongadas, com dedos finos e uma forma que não parecia humana. Foi então que ouvimos um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Parecia uma voz, mas não era nenhuma língua que eu reconhecesse. Era gutural, cheia de sons que não deveriam ser possíveis de se fazer com cordas vocais humanas. Lucas parou de filmar e olhou para mim, seus olhos cheios de pânico. "O que é isso?" ele sussurrou, sua voz quase sumindo no ar pesado. Eu não respondi. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. O sussurro ficou mais alto, mais insistente, como se estivesse nos cercando. De repente, a temperatura caiu drasticamente e nossa respiração formou nuvens de vapor no ar. "Lucas, a gente precisa ir embora", eu disse, finalmente cedendo ao medo. Ele concordou rapidamente, mas quando nos viramos para sair, vimos algo que nos paralisou. Na borda da clareira, entre as árvores, estava a figura. Ela era exatamente como no vídeo, alta, magra demais, com membros alongados e uma postura que desafiava a anatomia humana. Seu rosto pálido brilhava levemente na escuridão e os olhos brancos fixaram-se em nós, como faróis na noite. "Meu Deus!" Lucas murmurou, recuando lentamente. A figura não se moveu, apenas nos observou, como se estivesse nos estudando. O sussurro ficou mais alto, quase ensurdecedor, e eu senti uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. "Corre!" eu gritei, puxando Lucas pelo braço. Nós corremos, tropeçando em raízes e galhos, sem olhar para trás. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, os galhos se esticando como garras tentando nos alcançar. O som dos nossos passos ecoava, mas eu sabia que não estávamos sozinhos. A figura estava lá, seguindo-nos, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Lucas caiu, e eu parei para ajudá-lo a se levantar. Quando olhei para trás, vi a figura parada a poucos metros de distância, seus olhos brancos brilhando intensamente. Ela não correu, não se apressou. Parecia saber que não havia para onde fugirmos. "Lucas, levanta!" eu gritei, puxando-o com força. Ele se levantou, mas a câmera caiu no chão. Não tínhamos tempo para pegá-la. Continuamos correndo, mas a floresta parecia infinita, como se estivéssemos presos em um pesadelo. De repente, vimos uma luz à frente, o carro.
Conseguimos chegar até ele, mas quando olhamos para trás, a figura estava lá, parada na borda da floresta, nos observando. Ligamos o carro e saímos em alta velocidade, sem olhar para trás. Foi só quando estávamos longe o suficiente que paramos para respirar. Lucas estava pálido, suando frio, e eu mal conseguia segurar o volante. O que a gente acabou de ver? Ele perguntou, sua voz trêmula. Eu não tinha uma resposta. Tudo o que sabia era que aquela figura, aquela coisa, não era humana. E, pior, ela sabia que estávamos lá. Quando chegamos em casa, decidimos deletar todas as cópias do vídeo e queimar as fotos. Mas, mesmo assim, eu sabia que não seria o fim. Às vezes, à noite, eu ainda ouvia o sussurro, baixo e distante, como se estivesse me chamando de volta para a floresta. E, pior, eu sabia que, cedo ou tarde, eu responderia.